tá aí na sua casa, no seu sofá, com a sua família. Aproveita, traz o maridão, traz a esposa, traz as crianças, o cachorro, o papagaio, até o peixinho do aquário, porque hoje nós vamos botar fogo nessa live. A melhor live do LinkedIn, o melhor canal para você ter conteúdo e ter qualidade. Eu, Luciano Steffen, administrador, mentor de carreira e criador de conteúdo. E estamos com um convidado mega especial hoje que vai se apresentar. Rodinei Silva, apresente-se para a rede que já te ama. Opa, tudo bem? Bom, estamos ao vivo, só vem, seja bem-vindo aí. Bom, o Luciano já falou meu nome, Rodinei. Eu atuo como copywriter. Não sou copywriter, eu atuo como copywriter. Sou pai, amigo, sou esposo. E o que eu quero hoje aqui é entregar aí o melhor conteúdo para você aproveitar. Só que assim, eu quero firmar um compromisso desde já. O conteúdo que eu entregar aqui não pode ficar só na sua cabeça. Você tem que aplicar para ter o seu resultado aí. Tá? Como eu falei para o Luciano em um dos posts aí, um post que eu fiz, e fui falando com ele assim, eu quero entregar o ouro, vou entregar o ouro todo. Quem tiver aqui, quem assistir esse vídeo, vai saber aí as melhores estratégias de escrita que eu usei no ano passado, que eu uso todos os dias, que eu vou usar amanhã, né? A partir de amanhã é uma estratégia que eu vou usar. Então, aí eu não sei se o Luciano quer que fale no começo, se quer que deixe um pouco mais pro final. Vamos segurar essa onda. Vamos deixar a Alessandra Frazão se apresentar. Afinal de contas, ninguém conhece a Dama de Vermelho, porque ela veio disfarçada hoje, né? Eu já vim de minha irmã, né, Luciano? Eu já vim com a minha irmã gêmea. Fala, galera do LinkedIn Live aqui, né, da sala de RH. Olá, Luciano. Olá, Rodinei. Gente, hoje eu estou muito feliz. Eu estou aqui dividindo essa live com duas pessoas que praticamente são duas inspirações para mim. Desde quando eu voltei com tudo para dentro do LinkedIn, Luciano Steffen, Rodinei Silva, cara, dois caras incríveis. E assim, eu tava ansiosa, porque eu quero, assim, sabe, assim, educadamente falando, eu quero sugar o Rodinei hoje, porque se tem um assunto que eu amo, é o tal do conteúdo, é o tal da escrita, é o tal da conexão. E hoje a gente tá com um cara incrível, né, Luciano? A gente tá com um cara perfeito, então, tá aí. Eu sempre digo, em todos os cursos que eu faço, que a pessoa que me inspira na escrita, na construção do texto, nos tópicos, no ponto, no SEO, todas essas coisas de construção de texto, que é Rodinei Silva. Rodinei, qual é a importância de ter um bom texto para a construção de um bom posicionamento dentro da rede? Bom, eu sou suspeito a falar, mas assim, a importância máxima. Assim, aprender a escrever pode fazer total diferença aí na sua vida profissional, pode fazer total diferença no seu negócio, então pode fazer total diferença na sua marca pessoal, né? Eu criei a minha marca aí no LinkedIn, assim, eu ensaiei no final de 2017, aí eu comecei em 2018, aí no meio de 2018 parei, no final eu voltei, e aí no começo de 2019, aí eu fui com a força toda. Então, isso faz a diferença você publicar um conteúdo útil, escrita, a escrita, ela muda, assim, não só assim profissionalmente, mas muda você também internamente, né, intelectualmente. Então, assim, eu falo para você, aprenda a escrever da maneira que as pessoas querem ler, da maneira que o seu leitor quer ler, que, você vai longe, você cria marca. E você que está chegando agora,
Deixa aí, da onde é que você está falando, para que o Rodney possa ver esse Brasilzão todo a perder de vista, dando boa noite para ele, recebendo ele, aprendendo com ele. Alessandra, por favor, eu sei que tu está fervilhando aí. Caderninho na mão, Alessandra! Caderninho! Ó, antes de mais nada, só aproveitando aí, ó, gente, o Rodinei acabou de mandar um desafio para vocês. Tudo que ele entregar de ouro aqui, vocês vão executar. Então, papel e caneta, por favor. Eu já tô aqui com o meu. Então, se vocês de vez em quando me virem assim, metade do rosto, é porque eu tô anotando as dicas incríveis do Rodinei. Cara, Rodinei, você acabou de falar da questão da importância do conteúdo, que você tem que escrever um conteúdo que cada vez mais se aproxime das pessoas, que falem para as pessoas. E tem uma parte do seu sobre do perfil que eu adorei, que você fala o seguinte, que eu escrevo conteúdos que funcionam. Cara, me explica isso e me fala essa importância de você escrever conteúdos que funcionam no sentido de engajar, no sentido de transformar. Me explica por que isso. O seu resumo, ele é incrível. Depois, quem quiser, vai lá no perfil do Rodinei e dá uma olhada no resumo dele. Se tem um resumo mais bacana e criativo, é desse cara. Então, assim, né, eu não gosto de falar muito de mim mesmo, né? Então, quando escrevo conteúdo que funciona, é um conteúdo que funciona para mim, funcionou para mim conseguir entrevista eu consegui já convite para entrevista, trabalhos, né? Então, mas assim, não é aquele conteúdo, assim, meu conteúdo não é viral, tá? Não é um conteúdo viral, não é um conteúdo à toa, tipo, clique se você tá vendo Panda, sabe? Não é esse conteúdo que não leva hackzinhos, né? Atalhos. Não tem hack, não tem hack. É o conteúdo que eu procuro escrever o conteúdo que vai falar de alguma forma com quem está lendo. Eu tento, na maioria das vezes, tá? Nem sempre eu consigo, não é sempre, mas publicar um conteúdo que é conversacional, né? Um conteúdo que é uma conversa mesmo, né? Então, eu busco provocar uma conversa mental, né? Com quem está lendo. Então, eu faço perguntas e eu mesmo respondo as perguntas. Às vezes eu faço pergunta de sim e não. Então, eu vou intercalando essas questões, aí eu falo para o leitor, aí você me pergunta, né? Aí eu faço a pergunta que o leitor faz, tipo, quando surge uma possível dúvida no texto, eu tento imaginar a pergunta que o leitor faria, e aí eu respondo aquela pergunta. Então, é o tal de se colocar no lugar da pessoa, né? Exatamente. Então, se eu falo alguma coisa assim que é complicada, por exemplo, sei lá, tipo, eu falo, copywriting, né? Aí você me pergunta, o que é copywriting? A resposta, aí já falo, a resposta copywriting é um texto que leva à ação, né? Então, é esse tipo de conversa que eu busco ter com o leitor no texto, com quem está lendo o texto que eu escrevo, né? E assim, o conteúdo, tá, em si, você não precisa viralizar, tá? Você não precisa de hack. A única coisa que você precisa é você colocar uma meta, né? Eu vou fazer um post por dia, eu vou escrever um artigo por semana, e você ir ali publicando conteúdo e se relacionando com cada pessoa que interage de qualquer maneira com o seu conteúdo. Então, a pessoa curtiu o seu conteúdo? Ela curtiu? Entra lá no perfil dela, dá uma olhada, depois você volta. Aí a pessoa comentou, responda o comentário, sabe? Então, esse foi o tipo esse é o relacionamento que o conteúdo gerou, que eu consigo gerar através do conteúdo, né? E assim, eu sei que eu estou falando muita coisa aqui, mas assim, você vai entender. Tranquilo. Conteúdo é basicamente assim, relacionamento. Eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, eu sou um pouco mais tímido, né?
eu não tenho muita facilidade, né, assim, de falar, de ligar, de mandar uma mensagem, né, até nem mensagem de boas-vindas, assim, eu tenho facilidade de enviar, né? Então, a minha facilidade eu vou escrever o conteúdo e dentro desse conteúdo eu vou gerar essa conversa, as pessoas isso vai gerar uma interação, a pessoa vai comentar, ela vai curtir, ela vai vai fazer as reações, e aí dentro disso eu entro no perfil, aí a pessoa me manda uma mensagem privada, esse conteúdo me ajudou. Aí eu já, pô, que legal, fico feliz, sabe? Sempre respondendo, sempre mantendo o relacionamento. A ideia central não é você, como o Luciano publicou esses dias, e a Alessandra até publicou uma vez também, postei isso aí correndo. Isso não pode. Se você... Alessandra, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que a Alessandra já postou isso alguma vez. Também. Ela já provocou também. Já provoquei. Eu postei isso aí correndo, né? Eu acompanho, eu li. E aí, assim, não adianta. E aí você não vai conseguir o relacionamento. Você tem que postar, você tem que interagir, você tem que, sabe, trocar ideias mesmo, né, com as pessoas. Esse é o objetivo, esse deve ser o objetivo do seu conteúdo. Pessoas. O foco tem que ser as pessoas. O foco não tem que ser os likes. Que lindo, Luciano! As pessoas. Não é à toa que jornalismo, comunicação, RH, tá tudo conversando. Rodney, olha só, a Paula Gouveia, que casualmente vai fazer um curso comigo também, está fazendo a seguinte pergunta para o especialista Rodney. Nem todos os profissionais têm uma formação superior, não escrevem bem, mas podemos entender perfeitamente a mensagem. Isso também é válido? Falo em questão da gramática mesmo. Eu vou falar da minha experiência. Em 2017, eu fui trabalhar numa empresa que gostava muito. Eu não vou falar a empresa aqui, mas eu gostava muito. Chegou lá, assim, eu pensei que eu escrevia, né? Eu tinha até escrito algo antes, e aí eu escrevi para eles, eu passei no teste, mas quando eu cheguei lá, não foi nada daquilo. Eu fui dispensado depois de 2 meses porque minha escrita não era boa, né? Pelo menos para eles. Não, repete. Tu foi dispensado e o argumento foi que a tua escrita não era boa. Eu ouvi bem? Não falaram com essas palavras, mas eu li esse artigo, você contando essa história. Deixa eu perguntar para ti. Esse cara que foi dispensado por não escrever bem é o mesmo cara que hoje é top voice por escrever bem? Pois é. Isso acabou... Isso me acendeu uma coisa em mim, acendeu algo em mim que eu falei, eu não posso. Assim, eu já tinha... Eu já estava acabado. Bom, no dia eu fui embora assim com um caminhão de areia nas costas. De tão mal que eu fiquei. E aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso escrever. Tá, isso funcionou para mim, talvez possa funcionar para quem está nos assistindo, né? Para você que está nos assistindo. E aí o que aconteceu? Eu falei, é treino, eu vou treinar. Escrita é treino. Aí fui treinando, eu fui lendo, eu li muito, muita leitura mesmo. Mas só que assim, não é aquela leitura simples, né? Assim, para você pegar a gramática, né, um pouco da gramática, né? Porque eu não sou também um expert em gramática. Escrevi um artigo sobre gramática sem ser um expert em gramática, né? Há algum tempo atrás, no ano passado. Mas não, assim, a ideia, assim, a minha ideia, né, é eu escrever e as pessoas entenderem o que eu estou falando, tá? E dentro disso, eu ia aprimorando. Se pegar do meu primeiro texto
pro último texto que eu escrevi. Eu vou falar em artigo, tá? Assim, eu gosto mais de artigos, né? Apesar de não estar escrevendo muito, né? Eu pretendo colocar um amanhã, um novo amanhã, mas... Opa! Vai ser... Ó, vai bombar, vai eu já vou bombar. falar. Eu vou colocar o artigo, assim, é um dos melhores que eu já escrevi. Uou, spoiler aqui no nosso LinkedIn Live, Jesus amado, Luciano. Já atingiu o gatilho da curiosidade no jornalista aqui, hein? Já tô doida. Já quero ler agora. Manda pra mim por e-mail, a louca. Cheio de spoiler sempre. É lançamento, é spoiler, é diversão. Você que está assistindo esta live, curte a live, ajuda a multiplicar na rede para assistirmos o Rodney dando o seu depoimento, mostrando o seu lado humano. Tu acha que para escrever, basta dizer assim, hoje eu vou sentar e escrever um texto? Nós que somos autores, o Rodney, a Alessandra, eu, nós também sofremos. Nós sofremos crise de abstinência, nós sofremos depressão por não conseguir escrever, nós temos falta de inspiração e o Rodney está contando a história dele. Se o Rodney, que é um top voice, que escreve super bem pra caramba, que tem artigos furiosos, tem também essas travas e esses problemas, e hoje é um top voice, você, como diz a Alessandra, também é um top voice. Então, curte a live. Segue, Rodney. Então, e aí, assim, leitura ativa. E aí eu comprei um livro sobre jornalismo, eu comprei aquele, acho que é um manual de jornalismo, manual da redação da Folha de São Paulo. Então, sabe, eu fui pegando, né, assim, livros assim, de autores que eu gosto, né, assim, tem o autor, eu gosto do Ogilvy, né, que é o Confissões do Publicitário, a Publicidade segundo Ogilvy. São, assim, para quem quer fazer conteúdo, outro spoiler, o artigo vai ser sobre esses dois livros amanhã, tá? Sobre esses dois. São grandes ideias aí do hoje para você escrever que eu aplico em todos os meus textos. Eu aprendi muita coisa com aquele senhor e parte do meu estilo, assim, se deve a ele, assim, né? Então aí você vai lendo, você lê autores que você gosta, e aí você vai criando o seu estilo, né? E então foram essas coisas assim que eu fui fazendo, mas assim, antes eu não tinha facilidade nenhuma para escrever. Criatividade eu não tinha, sabe? Assim, eu falava assim, se eu for criativo, se eu depender de ser criativo, eu vou morrer de fome. Eu nunca vou ser um criativo na minha vida. Sabe essas coisas que a gente coloca na nossa cabeça que só aqueles grandes diretores de arte, aqueles grandes publicitários que são criativos? Deu uma clareada boa aqui. E aí, não, cada um, você pode, assim, tipo, a maioria das coisas está dentro de você. Outra coisa, por exemplo, um assunto que você sabe que você gosta, você vai ter mais facilidade. Algumas áreas terão mais facilidade com o conteúdo. Algumas áreas não. Mas eu já vi um cara que trabalha com carne e publica aqui no LinkedIn, gente. Tu falou isso, eu lembro, eu li. O cara trabalha, Maximiliano, sim. Ele fala sobre carne. Carne, ele é açougueiro. Então, ele fala olha aí, carne. gente. Rotieri vai amar, cara. O Rotieri vai amar. Olha aí. Maximiliano. E tem gente que vive falando que não tem conteúdo para compartilhar, que não tem história, que não tem assunto, que não tem... Maximiliano, o nome dele? O nome dele é Maximiliano, eu não lembro o nome dele completo. Tá, mas o Maximiliano, gente, falando de carne. Olha lá, e você aí tá perdendo... O Maximiliano é que tá sabendo ganhar aqui dentro do LinkedIn a oportunidade dele. Ó, ele não é um nicho, né? Que assim, o varejo... Ele dentro do varejo tem outros, e ele tá lá, carne, açougue. Então, sabe? Então, tem espaço. O LinkedIn tem espaço para fitness, tem espaço para quem quiser. É só aproveitar. Assim, a minha área é uma área que já demanda escrita, né?
Então, assim, o conteúdo, assim, se não tomar cuidado, o conteúdo fica um pouco clichê, né? Tipo, vira 10 coisas de não sei das quantas, 10 dicas de escrita, 10 dicas disso. 10... Então, agora... Tem um livrinho de dica meia boca por aí. Meu Deus do céu. Olha só, o Danilo está te fazendo uma pergunta. Deixa eu trazer o Danilo, senão ele vai ficar muito passado a pergunta dele. Rodney, o que você acha de ler histórias, exemplo, fábulas, para enriquecer o storytelling? É importante? Totalmente. Totalmente. Qualquer história que você gostar, né, e você entender a estrutura da história, porque a história tem uma estrutura, né? Qualquer história, tipo, você pegar sei lá, um gibi da Marvel, por exemplo, tem uma estrutura de história lá comprovada que funciona. Se você pegar, sei lá, as fábulas de Esopo, tem o George Orwell lá, tem a estrutura. Então, todos têm a estrutura. Só que tem uma questão aí, né? Muitos falam da jornada do herói, né? De Campbell, né? Só que você nem sempre você vai precisar colocar a jornada completa, né? Às vezes, uma história de 2 linhas já basta. Tá? Então, assim, é você saber o momento de você colocar, né? Quando que eu vou colocar uma jornada completa? Mas totalmente, faz totalmente sentido. Ler livro de história, de fábula, de conto, romance, do que te agradar, faz total sentido. O importante é ler, né, Rodney? O importante é a pessoa sempre estar lendo. Tem um artigo seu que eu achei incrível. Inclusive, depois, gente, deem uma lida, que é onde conta a história do Rodney, que ele sentou no banco e ficou esperando o ônibus. Enfim, depois eu não vou nem contar para você ler. Cara, você fez um texto que você vai ficando assim, que você vai lendo e você vai e te pega de um jeito que você quer entender onde que o Rodney foi parar, meu Deus. Mas tem uma parte, aproveitando essa parte que você falou da questão de pessoas que têm dificuldades para escrever, que tem essa questão de muito... Eu vi aqui, o Lu até colocou, de pessoas que falam que tem muito conteúdo, mas não sabem passar, enfim. Tem uma parte do seu artigo que você fala que eu amei, que é: desilusões, vontade de aprender e paixão pela escrita são os combustíveis para continuar. Gente, eu me arrepiei na hora que eu li, eu me arrepio na hora que eu estou lendo aqui agora, porque... Se você parar para pensar, a desilusão foi, infelizmente, você ter sido, não é mesmo? Não deu certo. Saiu, não deu certo. A vontade de aprender é você falar que mesmo depois do que você passou a ler, estudar e foi atrás. E essa questão que eu adorei muito, eu sou apaixonada, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela comunicação acessível, que é essa comunicação mais simples, não é você ficar falando de brainstorming, de brand, isso, não. É marca pessoal, é posicionamento, entendeu? Eu adoro. E a questão de você falar que isso é uma coisa que a gente vê, que eu, Luciano e todo mundo que está ao vivo, paixão pela escrita. Você fala de um jeito com brilho no olhar. Então, gente, essas são as 3 coisas que mais levam a gente a querer escrever coisas bacanas e transformar vidas. É a desilusão quando a gente passa por algum problema, a vontade de querer aprender sempre mais, ou seja, lembrem-se dos conteúdos que vocês andam consumindo por aí. Ao invés de ler os nossos artigos, parem de ficar vendo jornais e outras coisitas aí. E a paixão por escrever. Cara, eu não sei, o seu artigo, juro por Deus, o seu artigo é incrível. O seu artigo é incrível. Mas é verdade. Eu falo isso, gente. Inclusive tem um artigo que eu escrevi falando que você é o resultado do que você consome. Então, se você vai ver uma coisa, se você lê coisas que não dá certo, você vai escrever e produzir coisas que não dão certo. Se você lê artigos e ver televisão e documentários que vão abrir tua cabeça, cara, isso para passar por um texto é 2 tempos, entendeu? Então, o Rodney, me fala sobre isso. Sobre essa questão de você falar que a sua história de superação, que você quase desistiu no caminho, e aí que você teve um balanço aí da sua esposa que falou, não, você não vai desistir. Teve mais gente aí no caminho também que te ajudou. Como é que é toda essa caminhada? Me fala aí, conta aí dessa live. Tá te apertando. Sim, teve mais gente. Teve mais gente aqui. Mas é o tal do network, não é mesmo? Exatamente. Sim,
assim, bom, andar com as pessoas certas faz total diferença, tá? Isso assim, não tenha dúvida. Escolha, assim, as pessoas que você quer andar, porque assim, isso é uma coisa que a gente pode escolher. A gente não pode escolher de quem que a gente vai ser filho, ou a gente não pode escolher de quem a gente vai ser sobrinho. Algumas coisas na vida a gente não pode escolher. A gente não pode escolher se a gente vai ser rico ou se a gente vai ser pobre, né? Assim, se a gente vai nascer no berço, exatamente. No berço a gente não pode escolher, é assim. Mas agora, depois, com quem você anda, as pessoas que você caminha junto, você pode escolher. Então, assim, foi um período assim bem complicado. Aí, assim, né, esse período, né, que eu passei, né? Porque assim, era uma coisa assim, porque a vaga era de copywriter, uma empresa que era considerada, é considerada ainda, né? Que tem o melhor copywriting do Brasil. Às vezes eles dão uma escorregada, dão uma mentidinha aqui, uma sapateadinha ali, uma tropicadinha aqui. Super que eu entendi. Mas é uma mentidinha aqui, uma faltinha com a verdade ali, mas a empresa é considerada o melhor copywriting do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar lá dentro. E aí, quando tipo, chegaram para mim e falaram assim, Rodney, não dá para você, o mundo desaba. E aí, assim, a minha esposa assim, foi essencial, né, nesse momento, né? E aí eu comecei perdido, né? Comecei perdido assim, tipo, eu não tinha uma linha editorial. Então, um dia eu falava de algo relacionado a recursos humanos, né? Assim, era um conteúdo assim mais clichê, assim. Aí um dia eu criei um conteúdo assim que foi assim uma explosão, né? Que era sobre home office, dicas infalíveis para você ser produtivo no trabalho. Tinha dicas, né, que eu usava no meu home office. Esse artigo foi um boom, assim, tive uma grande visualização. Esse artigo, assim, eu cheguei num lugar, num evento, aí eu comecei a conversar com as pessoas, tudo. Aí um cara chegou para mim e falou assim, você também é famoso no LinkedIn. Olha, que máximo, que máximo. Eu falei, assim, isso foi em 2018. Como assim? Não sou famoso no LinkedIn, não. Que isso, né? Fui num evento que estava o Edu Costa, estava o Max Speaker lá, que são os caras assim, que eu acompanho, assim, né? E aí o cara chegou para mim e falou assim, né? A gente tava conversando com eles, aí o cara falou, você também é famoso no LinkedIn. Então, provavelmente ele deve ter visto esse artigo, porque esse artigo deu assim, não foi milhões de visualizações, mas foram algumas visualizações. Causou. 29, deu umas 30 mil visualizações. Um artigo, isso é excepcional dentro da rede. Isso, mas isso é naquele tempo, viu, Luciano? Agora é mais de 100 mil, né? Tô sabendo. Não. Ah, sim, agora para mais de 100, tranquilo, dormindo. Eu partido para escrever um artigo que dá 1.800 visualizações, o cara bota 30 mil coxa. Não, agora, hoje em dia, acho que se ficar em 5 mil, você pode considerar que viralizou. Né? Hoje em dia é assim. E aí, assim... Tem a ver com o hábito de leitura das pessoas, né? Porque nós sabemos que o leitor do artigo, ele é uma pessoa que gosta de leitura, gosta do autor e sente conexão, tanto com o autor quanto com a linha editorial do autor. Então, a gente tem que reverenciar e cuidar, e eu sempre oriento isso quando eu dou curso, porque a pessoa cuide melhor de quem comenta lá no teu artigo. Por quê? Porque alguém que está próximo. Tem que cuidar, não tem jeito, Luciano. Você tem que, assim, porque a pessoa ela coloca um comentário, pô, esse artigo me ajudou. Sabe, tipo, como que você deixa a pessoa, né? Não tem como, tipo, te ajudou, sabe? Aí, tipo, se oferece mais ainda para a pessoa, sabe? Assim, é uma coisa que eu me entrego, né? Assim, e é o que eu mais gosto. As pessoas no LinkedIn, recentemente eu fiz uma pesquisa, assim, uma pesquisa, essa enquete. E aí eu coloquei lá o que as pessoas preferiam, né? E a preferência tá para posts, preferência maior. E a segunda preferência é o artigo.
Aí depois a terceira vem vídeos, mas eu acredito que seja vídeos mais curtos. E em último ficou o Stories. O Stories ficou com 3% só. Então eu vi várias pesquisas assim e está exatamente nessa ordem. Exatamente nessa ordem. Várias pesquisas, teve algumas pessoas que fizeram essa mesma pesquisa e deu exatamente nessa ordem. Eu até pensei, eu falei, acho que é isolado, acho que são as pessoas que acompanham o conteúdo que eu publico que tem essa visão, né? Mas não, eu acredito que é algo geral do LinkedIn. Então, assim, quando você escreve um artigo, né, e esse artigo, né, você consegue assim, ter alguma repercussão com esse artigo, você tem que dar total atenção. Uma coisa que eu faço, a pessoa compartilhou, você consegue ver quem compartilhou. Eu entro em cada compartilhamento e agradeço. Tá? Eu entro em cada compartilhamento e agradeço. Então, Por favor. Então, você sabe, tem que ter esse cuidado. Não adianta. Eu não sei se eu acabei de responder a pergunta da Alessandra. O quê? Ela tinha feito um pouquinho antes. A pergunta era assim, na verdade, a gente estava no combustível, né? Ah, sim, da questão de você usar a desilusão, a questão de aprender, né? Buscar aprender, e a questão de você ter paixão para você usar isso como um combustível. Inclusive, o Lu, até estava vendo algumas pessoas falando da questão de escrita. Tem uma outra coisa muito interessante, vou furar o Luciano aqui, porque eu sou a louca das perguntas. Tem uma coisa que acontece muito dentro da rede, Dinei, que eu acredito que você sentiu, porque tem no seu artigo, por isso que eu estou trazendo isso, e muitas pessoas sentem até hoje, que é a tal da crença limitante, né? O tal do medo. E você tem um artigo que você escreveu que é incrível e que você fala, para variar, incrivelmente, você traz uma frase que eu adorei, que você fala o seguinte: o medo, ele não está na escrita em si, e sim na exposição que você vai ter ao publicar ou escrever. E aí, por isso que eu falo que cada vez mais as pessoas, elas não têm que falar que tem medo de escrever. Todo mundo sabe escrever. O que as pessoas têm medo é de expor, claro, porque uma vez que você vai para a internet, para o digital, você fica suscetível a receber todos os olhares, todos os julgamentos, todas as críticas, mas principalmente também, gente, muito elogio, principalmente aqui no LinkedIn. É muito difícil uma pessoa criticar, porque é muito difícil uma pessoa olhar seu texto e falar assim, nossa, que horrível que tá. Não, sabe? Então, me fala um pouco sobre isso, assim, até para poder ajudar a galera que quer escrever, a galera que quer começar a compartilhar na rede, quer ter textos incríveis iguais os teus, que a gente vê que você fala que não tem técnica, que não tem nada, que é textual, mas, cara, seus textos são incríveis. E aí, junto com isso, eu quero saber se essa questão de você não ter medo de exposição, de escrever o que você sente, usar a tua autenticidade mesmo, tua verdade, que a gente sente isso no seu texto, te levou ao tal reconhecimento do Top Voice em 2019. Então, bom, é assim. Eu no começo eu descobri que era essa crença limitante que você falou. Assim, que era simplesmente o medo da exposição. Por exemplo, é o mesmo medo que eu tenho, assim, não é um medo que eu vou dizer, é um receio de falar no vídeo. Assim, porque é uma coisa, assim, é uma exposição, sabe, assim, você vai se expor, você vai colocar seu conteúdo lá e assim, as pessoas elas vão comentar, elas vão falar. Só que a maioria das pessoas, eu vou colocar para vocês assim, assim, não é chute, mas eu vou falar com toda certeza. 99,9999% das pessoas, elas vão ser muito solidárias com você se você errar. Tá? Eu já errei, tá? Pessoas foram solidárias comigo, inclusive, peraí, deixa eu... Inclusive. Sei. Então, não, as pessoas pegou uma peça, corrige não, lá. Exatamente. Eu
te entendo que o Luciano faz isso comigo genialmente, super respeitosamente, cara. Não. Eu adoro. Eu vejo uma vírgula fora do lugar, eu tenho que avisar, porque senão algum outro vai matar quem eu amo. E porque o pessoal, os haters vão lá, e eu não quero hater nas pessoas que eu amo. Eu quero as pessoas que eu amo brilhando. Mas quem tem haters tem lovers, Lu. Quem tem haters tem lovers, já dizia Paula Pérez. E assim, às vezes são erros assim que acontecem com qualquer pessoa, E aí, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora vai passar por esse erro e ela não vai ela vai ler o conteúdo, a maioria das pessoas, tá? As pessoas que vão te fazer uma crítica, não é uma crítica que vai te derrubar, que vai te colocar para baixo, a pessoa vai... O Luciano, ele foi muito solidário comigo, já teve uma outra pessoa aqui da rede também que foi muito solidária comigo, assim, sabe? E ela falou, isso daqui tá meio esquisito. Né? Então, as pessoas, elas são muito legais, assim. A maioria das pessoas, tá? Hater vai ter em qualquer lugar. Tu acabou de dizer uma coisa que eu gosto muito de ti. Tu traz sempre os números, tu traz sempre a pesquisa, tu pesquisa muito. Tu fez uma postagem lá em janeiro que eu achei fantástico, onde tu trouxe dados. Por favor, você que está acompanhando a live, busque lá nas postagens, no artigo do Rodney, onde ele fala em busca de recolocação, quantas pessoas estavam com isso, quantas pessoas usavam errado. Eu achei fantástico esse artigo, porque tu foste com aquele artigo tão didático e, ao mesmo tempo, tu trouxe os dados de uma forma que eu não tinha visto até então. Ninguém conseguia fluir dados, a dor das pessoas não saberem fazer e o texto ficar agradável e perfeitamente compreensível. Tu traz muito isso, Rodney. Então, essa é uma coisa assim, que eu acho que é importante tá, para qualquer carreira que você estiver. Para o momento que a gente está vivendo, né, para, sei lá, talvez para uma carreira futura, eduque-se em dados, né, e aprenda a apresentar os dados, né, de alguma forma, né, assim, apresentar os dados da melhor forma, né. Essa é uma dica assim que eu assim, porque assim, eu trabalhei já com inteligência de mercado um dia, né, na minha vida. Eu trabalhei com inteligência de mercado. Então, e assim, era algo importante, porque eu trabalhava numa companhia aérea de transporte de cargas e os dados eram o ouro era o petróleo, né? Que agora tem essa nova nomenclatura aí que deram, né? Esse novo... Os dados são o novo petróleo, né? Então, tudo que você tem gera dados, né? Então, isso daqui é um gerador de dados, gera dados para você, gera dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Então, gera dados. Eu tenho aqui minha pulseirinha aqui, ó, ela gera dados da minha atividade, né? Aqui para ver. Então, dados, assim, essa live está gerando muitos dados, né? Um post no LinkedIn gera dados. Então, eu falo, eduque-se em dados, né? Eduque-se, aprenda, sabe? Pega, você não precisa ir no profundo da estatística, né? Não, mas você saber mesmo apresentar um dado, né? Isso é muito importante. E esse artigo foi um artigo assim que eu bateu uma coisa assim, eu falei, nossa, eu preciso escrever sobre isso, né? Foi o primeiro artigo que eu escrevi esse ano, primeiro e único, né? Esse ano, amanhã vai ter outro. E nesse artigo eu tive a curiosidade de pesquisar para ver quantas pessoas estavam usando o título no LinkedIn, porque assim, título é uma coisa assim que eu gosto, porque o título no LinkedIn é como uma seu título no LinkedIn é como uma headline. A headline de um artigo, a headline de um jornal, um título de um jornal. Então, de uma matéria de jornal, é um título de um artigo.
Então, o seu título no LinkedIn é como uma headline. Então, você tem que cuidar dela como... Né, você tem que cuidar bem, né? Porque, assim, é uma coisa que é importante, tá? Para o seu conteúdo e para o seu título. A headline, o seu título no LinkedIn, indica quem vai se relacionar com você e quem não vai. A headline de um artigo, ela indica quem vai ler o artigo e quem não vai ler. Você não pode, assim, é impossível você fazer um título que vai agradar todo mundo, né? Porque tem pessoas que não vão procurar, por exemplo, a sua profissão, se ela não precisar. E um artigo a mesma coisa. Eu escrevi um artigo sobre os conselhos do Stephen King, né? Para você escrever, você pode aplicar agora. Quem não gosta de Stephen King não vai ler o artigo. Não vai ler. Quem não quer saber de escrever, de produzir conteúdo, não vai ler o artigo. Não vai, ela vai passar, não vai interessar. Então, por isso que eu falo de dar atenção, né? Tanto nessa questão do seu título no LinkedIn, né? Que seria a sua headline. Você tem que escrever o seu melhor ali, para você, de preferência, de uma forma que você seja encontrado. Né? O senhor tem lá um artigo, os títulos que não favorecem quem busca recolocação. Esse artigo é muito bom. Que você que está assistindo e está buscando recolocação, quer aprender, Rodney fez um artigo. Os títulos que não favorecem você que está buscando recolocação. É ou não é, Rodney? Sim, o LinkedIn até deu uma melhorada nisso, para você não precisar mais usar títulos ruins no seu perfil, que agora ele tem o Open to Work, que assim, você pode escolher se você deixa visível na sua foto do LinkedIn, e você pode escolher para deixar visível também, tem uma tag lá que fica visível para os profissionais no meu caso, eu deixo profissionais no meu caso é profissionais de RH ou pessoas que estão procurando o serviço que eu presto. Então, eu deixo visível só para essas pessoas, eu não deixo visível para todos. Mas você pode escolher agora. Agora o LinkedIn, ele deu foi um salto para mim, né? Assim, desse artigo que eu escrevi, um pouco mais de 6 meses aí, deu esse salto que você não precisa mais colocar um título ruim no seu perfil, tá? Então, mas é a importância. Esse é um assunto que eu me estendo. Eu ia escrever um artigo sobre títulos de headline, só que eu escrevi uma parte do artigo e ficou com 2.600 palavras. E não vai dar para escrever esse artigo no LinkedIn, porque ele vai ficar com seria um e-book no LinkedIn. Caramba, pensa. Ele ficou tudo que eu aprendi sobre headline, tudo que as headlines que eu criei, que deu certo, que não deu certo. Então ficaria um artigo muito longo. Aí eu não queria escrever parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Aí talvez eu vou escrever um e-book sobre esse assunto, headline, da importância que é o título, seu título no LinkedIn, a headline do seu artigo, um post. Eu não começo o post corrido direto, eu uso sempre uma headline no post, porque se é uma pessoa que não tem que ler aquilo, ela vai passar direto. Então assim, uma coisa sempre que eu aprendi sempre, eu não vou escrever uma coisa para viralizar. Assim, se viralizar será por puro acaso. Eu escrevo sempre selecionando. A ideia é sempre selecionar um público. Tem 30 curtidas. Isto que tu faz se chama paixão. Essa paixão é que tu seleciona as coisas. Eu vi isso muito no outro texto que tu escreveu lá. Palavras poderosas. Tinham 10 palavras que tu colocou ali. Palavras poderosas. E tu ainda dizia, use essas que vão te ajudar. E depois tu colocava ainda, evite essas. Porque tu tá sempre com esse espírito que eu adoro. E é uma das coisas que nos atraiu. Tu tá sempre contribuindo na rede também. Tu tá sempre trazendo a tua pesquisa, o teu olhar, aquelas dores, aqueles pedaços, trancos que tu teve. Tu olha, pessoal, tu não precisa sofrer isso. Faz aquilo, faz aquele outro. E essa das palavras poderosas, eu amei. Eu não sei se chegou a ler esse, Alessandra. Li. Eu
eu li e anotei para poder começar a usar nos meus. Tem algumas palavras que eu já uso e outras que eu nem imaginava, de verdade, que pudesse, principalmente para evitar. Eu uso algumas lá que você colocou que eu falei, caramba, depois você começa a ler, você começa a entender que realmente tem que evitar, porque tem um tom totalmente assim, diferenciado, fica uma coisa mais travada. Esse artigo é maravilhoso. Ele achou que vinha para uma live, mas está com 2 especialistas nos temas dele. Nós sabemos mais dos artigos dele do que ele, porque nós somos alunos dele, né, Alessandra? Não, super aluno, estou falando para vocês. Eu estou falando que as minhas inspirações hoje estão nessa live, gente. Vocês não estão entendendo. Inclusive, aproveitando o falar do seu artigo, tem inclusive estava falando da questão de conteúdos, enfim, que você, inclusive no título, você já me regaça, inclusive. Se você quer que seu conteúdo seja bem sucedido, faça a pessoa sair melhor do que estava quando ela entrou. Cara, para mim, você já não precisaria nem ter feito o artigo, né, Lu? Só o título já é o texto para dar na nossa cara e falar assim, realmente, o texto... E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E o texto que o Rodinei escreveu entrega realmente o que ele está falando no título. Eu saí transformada desse artigo. Leiam depois. Só isso. Me fala sobre essa importância aí que você estava falando, porque para mim, cara, na boa, eu estou mais aprendendo aqui, eu estou babando e anotando as dicas. Olha, se não for para eu entregar um conteúdo útil, que traga alguma transformação, né, eu prefiro deixar de publicar. Assim, mesmo que seja assim, um conteúdo mais noticioso, né, que às vezes tem alguma notícia importante que está rolando, que eu quero passar. Mas mesmo esse daí, eu procuro entregar algo útil. Tem que ser útil, a pessoa tem que ler aquilo que você escreveu, ela tem que, nem que for para ela andar 1 centímetro, sabe? Você tem que entregar, nem que for 1 centímetro para a pessoa, sabe? Que ela saia um pouquinho melhor do que ela estava antes. Esse foi um artigo assim, que eu escrevi assim, tipo, dentro do meu coração mesmo, sabe? Assim, foi uma coisa assim, que eu coloquei, porque assim, eu vejo muita gente assim, que cria uma polêmica. Tem vários. Tem muito. Pô, teve um esses dias que falou que estava errado de ter mandado embora a pessoa que xingou o cara todinho lá, o cara que falou que ele não ele é engenheiro. O cidadão não, engenheiro ambiental melhor que você. Isso. Teve uma pessoa que apoiou, sabe? Então, mas para criar polêmica. Sabe, o objetivo da pessoa não é gerar uma transformação, o objetivo da pessoa é conseguir um engajamento, né, vazio, e vai criar polêmica. Storytelling de forma inversa para causar polêmica. Aquele cara, assim, ó, pois então, estava uma tempestade, as ruas todas alagadas de São Paulo, chegou ensopado, ficou 1 hora sentado, eu o acolhi, dei boa tarde e o contratei. Tá, ele contou uma história, ele quer gerar polêmica, mas só que é o seguinte, há uma percepção de veracidade, né, e de sonho. E o que nós queremos dentro da rede não é o sonho. Nós queremos mais as vivências e as experiências. A gente se sente enrolado e enganado como leitor quando o cara vem com uma história da carochinha dessas. E aí a gente sente. Porém, tem pessoas que têm essa habilidade de criar a polêmica e usar o storytelling de forma negativa e aí ainda se posicionam. Lamentável. Ó, só para falar uma coisa sobre storytelling, tá? Por que esses textos, esse tipo de texto, ele tem um alto engajamento? Porque nosso cérebro, ele não assim, o storytelling histórias, né, narrativas, é intrínseco no ser humano. Sabe assim, bom, eu começo a contar histórias, eu invento histórias para meus filhos, né, e eles, assim, tipo, desenhos que eles gostam, mas eu pego os personagens do desenho que eles gostam e eu invento uma história para eles. Eles param.
Meu filho, quando era pequenininho, eu começava a contar uma história, ele não sabia de nada, mas ele parava. Quando eu começava a contar a história, sabe, tipo, é uma coisa... E nosso cérebro, ele tem uma certa dificuldade para distinguir quando uma história é verdadeira e quando é uma história falsa. Uhum. Então, o nosso cérebro tem essa dificuldade de diferenciar. Então, tem algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, elas são um pouco mais críticas. Algumas coisas que eu faço para ter esse... Quando fala que é o primo do irmão do meu amigo, eu já falo, aí tem coisa. Eu sempre falo o seguinte, que, gente, o que não vale em qualquer rede social, independente de LinkedIn, Instagram, até na vida, é o famoso conteúdo miojo. Já viu o conteúdo miojo? Que você publica, dá 3 minutos, dá aquela estourada e depois acaba, fica murcho, entendeu? Então, tiver aquele miojo 3 minutos. Então, tome cuidado com os conteúdos miojo. O que a gente quer é conteúdo transformador. Que fique vagando dentro do LinkedIn. Eu vou até... Okay? Deixa eu aproveitar esse gancho e responder ali para a Paula Gouveia. A Paula diz o seguinte, ó, vou colocar na tela. Ver estas lives são tão empolgantes, tem alguns dias bem improdutivos e essas lives dão um gás a mais. Vou contar uma coisa, Paula. O Sala de RH no LinkedIn ou o Sala de RH lá no YouTube nunca vai ser miojo. Nunca vai ser miojo. Boa! Aqui tem conteúdo, aqui sempre tem riso, aqui sempre tem acolhimento, aqui sempre tem paixão, aqui sempre tem amor. Amor por você que acompanha o nosso conteúdo. Porque assim como o Rodney está falando da importância de escrever, a gente se preocupa muito em quem a gente vai trazer para que contribua para ti, na tua carreira e principalmente na tua vida como ser humano. Por isso, conteúdo com qualidade é no Sala de RH. Curte essa live, avisa os teus amigos, nós estamos matando a pau. É ou não é, Rodney? Opa! Então, continuando falando a questão de levar a transformação, né? O que eu faço? O cheque que eu faço. O quê? Quem? Tem que ter, a história tem que ter um personagem claro. Não adianta ter o personagem tem que estar claro ali. Não adianta ser, se você falar o pai do primo do irmão de um amigo meu, aí fica difícil. Tem que ter um personagem. Se você não pode, assim, eu faço esse exercício. Eu não posso contar o personagem ali, eu não posso falar. Então não dá para ter história. Não dá para ter história. Mas então tem muita história assim, sabe, de putz, eu paguei o Uber, né? No final nos abraçamos e choramos juntinhos, sabe essas coisas assim, né? Isso, o nosso cérebro assim, eu vejo muita gente que fala, nossa, mas isso é um exemplo, né? Sabe, mas só que você vê assim na história, porque a história falta elementos, falta o quem, o que, o como, o quando, o onde, tem que ter esses elementos. São 5 elementos que tem que ter nessa história para você, julgue, né? Assim, eu julgo, eu passei a julgar. No começo, assim, eu achava de boa, assim, né? Mas depois eu falei, mas nossa, gente, mas isso tá demais, né? É muita gente boazinha, sabe? É muita pessoa, assim, que, né, poxa, assim, eu não duvido que tem pessoas boas, mas, sabe, claro. Você vê que é uma história, você vê que é claro, você vê que falta, não é uma coisa genuína. Você vê que o negócio é criado para conseguir o engajamento. Para conseguir, a famosa conseguir curtida, né? Isso que você falou é muito interessante, Rodinei. Like. Não, e isso é interessante você falar, porque acaba atrapalhando, e isso atrapalha muito, gente. Esse negócio de caçar like, de contar coisas mirabolantes, acaba atrapalhando, inclusive, pessoas que querem dividir dentro da rede coisas que realmente acontecem. E eu falo isso por uma experiência própria. Logo quando eu voltei a escrever no LinkedIn,
Eu vi uma cena que eu demorei 5 dias decidindo entre eu postar ou não postar, porque eu tinha esse receio de cair lá numa página chamada fanfic e aí ficar taxada por causa disso. Mas eu decidi não deixar de postar, sabe por quê, Rodinei? Porque a palavra transformação é a que mais me pegou. E foi uma cena que eu estava chegando na minha casa, né, no semáforo, e eu vi uma pessoa no ponto de ônibus e do lado dela tinha sacos de lixo. E ela estava revirando os sacos porque dentro tinha livros. Alguém jogou fora esses livros e essa pessoa foi ali na maior oportunidade. Ela separava. Eu fiz essa foto, fiquei uns 4 ou 5 dias. Eu posto, não posto, mas como que eu vou falar sobre isso? E aí, a forma como eu contei a história pode até no início parecer storytelling, mas foi uma coisa real. E aí eu joguei o que aconteceu falando o seguinte: enquanto umas pessoas jogam conhecimento fora, outras, né, conservam e ainda vão atrás de mais. Então, é a forma com que cada pessoa escreve. Mas até para isso prejudica a gente que quer mostrar essa realidade, entendeu? É difícil isso. Sim, então, esse é o cuidado assim, que eu sempre procuro ter, né? Que nem esse cuidado que você teve. É o cuidado que eu procuro ter, sabe? Eu quero publicar um conteúdo útil, né? O conteúdo que a pessoa saia melhor, né? Que esse é o tópico que a gente está falando agora, né? Você tem que sair melhor, gente. Não tem jeito. O seu conteúdo não é para você. O meu conteúdo, eu falo, o meu conteúdo não é para mim. Eu fiz um post sobre mim, né, no final do ano passado, né, quando saiu a lista do LinkedIn Top Voice, tudo, né, eu fiz um post sobre mim. Eu ia escrever um artigo, mas eu falei, putz, eu vou escrever um artigo sobre mim, sabe, tipo, eu não gosto muito de ficar escrevendo, porque eu. Tanto que eu é uma palavra que você deve evitar nos seus textos. Evita ao máximo, assim. Fala o mínimo eu. Né? Tipo, se seu texto é muito eu, tem alguma coisa errada. Esse texto ou ego, né? É só para você. Então, você deve escrever no seu diário. Né? Então, essa é a minha concepção. Então, eu escrevi... Luciano, pelo amor de Deus, não ega para quem terminar ainda, hein? Por favor, cara. Não, o Rodinei tá adorando, Luciano. Você tá entendendo? O Rodinei gostou da brincadeira. Ele é tímido. E ele é tímido, cara. Eu sou. Não, o que eu vou dizer é o seguinte, ó. A mulher do dinheiro, vocês sabem quem é a mulher do dinheiro dentro do LinkedIn, né? A mulher do dinheiro, Patrícia Froner, educadora financeira, que estará aqui no dia 27, já estou dando spoiler também, colocou uma frase matadora ali, ó. Curtida não paga boleto. E eu vou te dizer mais, ó, engajamento não paga boleto, quantidade de conexões não paga boleto. Paga boleto é trabalho. Trabalho gera renda. Renda gera saldo disponível para saque na tua conta. Isso paga boleto. Então não adianta tu construir uma historinha bonitinha, porque assim, ó, uma vez ou outra tu tem uma situação dessas que tu viu, porque eu juro para vocês, eu não vejo situação dessas de salvamento a todo instante quando eu desço do prédio. Agora, uma vez ou outra, como aconteceu contigo que tu tava no farol, é plausível. O brabo é o seguinte, né? Segunda tem essa, terça tem a outra, quarta tem aquela outra, aí complica, queima o cara, né? Aí tu vê que é texto para vender imagem. E aí tu te sente fraudado, tu te sente lesado, tu te sente roubado. Eu sou já não sigo mais esse tipo de conexão. Eu prefiro me conectar com pessoas de verdade. Eu não conheço vocês dois ainda fisicamente, mas as verdades que nós trocamos nos nossos textos, nos nossos inbox, nas lives que a gente faz junto, isto referencia para que eu continue sendo amigo e parceiro de vocês, porque eu gosto de relações verdadeiras. Esse negócio fantasioso, eu vou lendo outras histórias, não dentro do LinkedIn. Com certeza. E para te falar, eu vou te falar, eu só escrevi uma vez só nesse estilo, porque eu acreditei que fosse necessário. Depois disso, eu não tive mais. Já vi outras cenas que poderiam ser compartilhadas, mas decidi não compartilhar por causa disso, sabe, Rodinei? O que é? Então, 50 minutos de live que vale por mês de estudo. O Marcos já faz parte da nossa patota. O Marcos é aí do Mato Grosso do Sul, é da Vigilância Sanitária do Mato Grosso do Sul. É da terrinha aqui? É da terrinha aí, exatamente. Porteiro, portão?
Eu não sabia. Olha aí, gente. Não tô sabendo disso, não. Olha aí, tem gente da Patota aqui. Dedurei. Que massa. Eu achei que só eu fosse exclusiva de Mato Grosso do Sul. Já tô vendo que esse estado tá ficando no coração do Luciano já. Tá ficando pé. O Everton Terra já na live também. O Everton Terra. Tem isso, tem o Everton Terra, que é outro top voice também. Ele trouxe um spoiler e disse assim, Luciano, eu vou dar em primeira mão para ti a notícia que eu estou escrevendo um livro. E ainda deu o nome do livro. Conexões, Networking Exponencial. Achei fantástico. O cara é demais. Nossa. Que lindo esse nome, hein? Ô, Rodinei, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Eu tô vendo aqui que as meninas, algumas meninas muito bacanas, que sempre acompanham a gente aqui, deixaram umas reflexões com relação à questão de tem que se ter um cuidado para você se posicionar nas redes sociais. Tem algumas pessoas que têm essa dificuldade, né, de se posicionar. E eu queria que você falasse assim, o seguinte, você que é uma pessoa que era tímida, não é, Luciano? Era tímida, mas está gostando de brincar de live. Era tímida. Você que é uma pessoa que se diz tímida, né? Começou tímido e para mim tá super quebrando barreiras, tá aí nessa live com a gente, tá super desinibido, tá super solto, de verdade mesmo. E aí o que acontece? Eu queria saber de você, como é que é? Eu troquei a cidade. Uberaba, perdão. Corrigido Não, e eu vou falar uma coisa. É mineiro, nós estamos gostando também, porque não custa nada não esquecer para nós, né? Mas vamos lá. Nossa, bom, hein? Então, você que tem essa questão de ter começado tímido, de sentir essa parte mais tímida, e algumas pessoas até relataram aqui nos comentários, falando que o único problema é a questão de se expor e receber o julgamento. Então, você que é uma pessoa que foi tímida, tá? Porque agora você já decretou pra gente, você bateu o martelo que não é mais. Próximas lives você vai continuar desenvolvendo. Quais dicas você daria para essas pessoas que têm essa timidez, mas que sentem dentro delas, sentem mesmo a vontade de transformar outras pessoas por meio dos conteúdos delas, por conta das experiências, conhecimentos, mas tem essa trava, né? Essa crença limitante do julgamento e o medo Tá. Bom, primeiro assim, é segurança, né? Às vezes a gente, assim, uma das coisas que tira a nossa motivação de ir é não ter segurança, né? No que nós vamos falar. Então, como que resolve isso? Ter segurança. Pega o assunto que você quer falar, pesquisa, bate no Google, tal, pega um livro, pega uma enciclopédia, vai lá, dá lê, sabe, entende, né? É isso que eu tenho que falar mesmo? Tá, vai lá. E aí, assim, eu sei que não é fácil você perder essa insegurança. O que você faz? O que eu fiz, né, no começo? Eu tenho um caderno, ele tá longe, senão eu ia mostrar para vocês, mas tinha um caderno, eu ia lá escrevendo no caderno. Inclusive, eu tenho um artigo que eu escrevi à mão nesse caderno, recentemente. Escrevi o artigo à mão, aí eu vou passar para o computador. Mas eu escrevi à mão no caderno, né? Aí ali eu errava para mim, ali eu acertava para mim, sabe? Escrevi. Então, treine, mesmo que você não vai publicar. Comece treinando, sabe? Até você ter segurança, aí você publica. Você não precisa começar publicando um artigo de 2.000 palavras. Você pode começar bem devagar, começa no post, sabe? Faz um post, sabe? Pega um assunto que você achou interessante, pega uma notícia que você achou interessante, lê a notícia, entende a notícia, coloca lá a notícia com o seu ponto de vista, né? Fala que esse é meu ponto de vista. Né? Então, sabe, esses são exercícios assim, são simples que você pode fazer e você ir adquirindo segurança, sabe? Então, eu não tenho segurança, eu não vou começar eu não vou começar publicando logo depois depois a live acabou, eu vou publicar. Não, eu nem aconselho você fazer isso. Eu nem aconselho
você publicar o seu primeiro artigo amanhã, né? Assim, eu sei que assim, muita gente, não é fácil, eu consegui, você também consegue. Ó, eu comecei, assim, quando eu saí aconteceu tudo aquilo comigo, foi em outubro. O que eu fiz? Eu passei, eu peguei, tem um livro que eu ganhei lá, que eu lia, né? Eu li aquele livro algumas vezes, aí eu já tinha lido já Ideias que Colam, são todos livros assim, que são sobre publicidade, né? São de copyright, mas que podem ajudar, que ajudam, ensina a escrever. São livros que ensinam a escrever, ensina a contar história, a publicidade segundo hoje, Confissões de um Publicitário do Hoje, é um livro assim, que tem muito storytelling, sobre a escrita do Stephen King, que eu gosto. Eu li um livro de história que é Os Mercadores da Noite, né, do Ivan Santana, né, que ele faz um thriller sobre um cara que quebra o mercado financeiro, é bem bacana. Então, sabe, vai lendo, sabe, vai pegando a segurança. Minha segurança é na escrita. Você tem o Google, você tem um dicionário de sinônimos que você pode pegar, que você pode usar. Então, sabe, pega um livro. Escreva com ele do lado. Os sinônimos, escreva com ele do lado. Eu uso bastante também. Às vezes eu estou meio muito repetitivo com uma palavra, eu falo, nossa, tá muito ruim. Aí eu pego e vou trocando sinônimos para dar fluência na leitura, né? Senão perde a fluência e fica chato. Então, sabe, então tem essas coisas. Eu tenho um jeito de escrever. Eu não sei se aqui eu uso haver, né? Haver do verbo se eu uso haver, né? Do haver, de ter haver. De ter a ver, Bate no Google, sabe? Entra no Google e escreve. Por quê, né? Os porquê junto, porquê separado. Eu só uso dois, tá? O porquê junto e o porquê separado. O porquê com acento e o porquê junto com acento, o porquê separado com acento, eu não uso, porque eu não sei. Eu não consegui entender. São quatro. São quatro porquês. Dos quatro eu só uso dois. É tipo barata que voa. Não tá suficiente com a barata que anda, aí Deus falou e inventou a barata que voa. É igual porquê. Não foi suficiente dois porquês rapidinho separados que responde. Por que você vai botar porquê de acento? Eu sempre falo isso. Eu respeito muito a ortografia, a gramática, eu respeito muito, eu amo, né, os meus, inclusive, hoje eu sou jornalista graças a uma professora de português, que ela viu em mim, no caso, o futuro de uma futura jornalista. Ela que falou, Alê, você vai ser uma comunicadora incrível. E eu nem queria jornalismo, era para ter formado em publicidade. Então, eu amo muito. Mas me fala, gente, por que uma barata que voa? Por que quatro? Por quê? Olha só, live que fala em barata. Todo mundo é macho até a barata bater asas. Sim. Sim, nossa, é isso mesmo. A barata que voa é sacanagem. A barata que voa é sacanagem. É sacanagem. Ela voa, ela sempre vai na sua direção. Ela não voa embora. Ela vem pra... Ela te persegue. Ela vem para revidar, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Gente, não ficasse direito com barata que seja agora barata que voa. Por que quatro por quê, gente? Então, só dois, o que pergunta, o que responde, acabou. Não, é um bicho ruim, né? Então, mas, por exemplo, assim, né? Eu falo de mim, né? Dos quatro, eu uso dois. O que pergunta, o que responde. E o que dá o motivo, né? E o que dá motivo, isso. O que dá motivo. Só, eu não me meto. Eu não me meto, porque eu não vou saber. Eu já tentei, eu já busquei, eu não consegui entender. Então, essas coisas, sabe? E assim, são coisas que não atrapalham na fluência do seu texto. Tá? Então, são essas coisinhas que quem tem insegurança, por exemplo, com a gramática, tem que pegar, né? Porque assim, eu tinha muita segurança com a gramática, eu não vou saber escrever, eu não vou saber colocar uma vírgula no lugar correto,
Olha aí a dica, ó, para quem vive falando que tem medo de escrever porque não sabe escrever, ó, o Rodinei tá dando a dica aí, galera. Dicionário, Google, sinônimos, ó, para quem vive falando, dando desculpa para não escrever porque tem medo de errar, aí, ó, o Rodinei tá dando a dica. Então, né, tem um comentário, a língua portuguesa é difícil, e é difícil mesmo, não é uma difícil. Né, a gente tem 4 porquês, a gente tem mal com U, mal com L, sabe? Então, sabe, todas essas coisas, sabe, que podem, poxa, intimidam, né? Assim, quando eu escrevi meu primeiro texto, eu fiquei muito... Eu me senti intimidado pelo LinkedIn porque eu achava que era uma rede assim, de pessoas que, né, que manjavam muitas coisas, tal, né, de escrita, de... Muita gente acha. Ali, ó. O LinkedIn tá ali, ó. A dama de vermelho. Ela quer ser, ela vai ser Top Voice 2020. Eu já falei. Eu vou dar um spoiler então aqui para vocês. Pode dar? Pode continuar. Pode, aqui é a live do spoiler. Não. Se você recebeu já o e-mail, tal, você não pode falar. Não, eu vou dizer. Eu já sou uma Top Voice. Eu publico conteúdo Transforma Vidas, eu já sou uma Top Voice. Não que eu estou recusando o convite e o reconhecimento, mas é o que eu digo. Gente, todo mundo que compartilha conteúdo dentro da rede é um Top Voice. Porque o que é o objetivo do Top Voice? São pessoas que influenciam, são pessoas que de alguma forma transformam vidas, são pessoas que de alguma forma compartilham coisas interessantes e que vai transformar a vida das pessoas. Então, para mim, publicou uma linha e atinge, igual você falou, transformou uma pessoa, tu já é um Top Voice, porque esse é o objetivo, entendeu? Então é isso. Agora ele é Top Voice de vídeo, né? Porque o pessoal tá amando aqui, ó. Ali, ó. Você viu o pessoal colocando aí? Elizabeth Vinagre falando, a Patrícia Froner, a Deise Leão. Aqui, ó, tem uma horda de fãs. Amanhã vão tudo ler o teu artigo e tu vai arrebentar o LinkedIn, Rodney. Vai arrebentar, vai voltar com tudo, inflando as massas no bom conteúdo. Ó, eu espero que assim, a leitura seja uma leitura agradável, que ajude. Principalmente, eu falo assim que se a pessoa lê meu conteúdo e o conteúdo ajuda ela, mesmo que ela fale que ela não dê o like, isso já, para mim sabe, para mim já é maravilhoso. A pessoa lê o conteúdo, o conteúdo me ajudou, mas eu não dou like. Só passo e vou embora, mas o conteúdo me ajudou, me trouxe uma transformação. Esse é o objetivo. Tem uma frase que eu adoro falar, Rodinei, que é muito, muito, muito bacana, que todo mundo carregue para dentro de si. Inclusive, eu falo isso direto, eu vou ser sempre repetitiva porque é verdade. Galera, nunca serão números. Sempre serão para e com pessoas. Esqueça se você não tem curtida, se você não tem, visualização. As pessoas se apegam muito a números, sabe? Se for para você se apegar a números, que seja a dados, igual o Rodinei falou aqui, que sejam dados interessantes para você se atualizar. E dinheiro, obviamente, porque a gente não é besta aqui, né? Aí é com a Patrícia Flor. Aí é com a Patrícia Flor. A Flor é boa nisso. Mas é só para lembrar o seguinte, gente, se você conseguir transformar, olha o que o Rodinei acabou de falar, se você conseguir transformar uma vida de uma pessoa, independente se ela curtiu o teu conteúdo ou não, mas ela saiu impactada a querer fazer algo por conta do teu conteúdo, tu já ganhou o dia. Eu ganho o dia quando alguém manda mensagem para mim falando, caramba, Alessandra, tuas dicas, olha, me fez assim. Eu ganho o dia. Luciano recebe uma pancada, Rodinei deve receber uma pancada. Gente, vou maratonar o artigo desse cara, na boa. Essa é a dica do dia, é a tarefa do dia. Nós estamos encaminhando o final da live. Eu quero que você coloque aí o seu depoimento para o Rodney, coloca o teu depoimento, o que tu achou dessa live, coloca a participação da Dama de Vermelho, a rainha do LinkedIn, coloca aqui, ó, bota o teu joinha, curte a live e vamos ouvir as considerações finais do nosso convidado, Rodney Silva, por favor. Ó, é uma coisa assim que eu entrego só em situações especiais. Entregar o ouro, ele vai entregar o ouro, é agora. Eu vou entregar o ouro. Tá, então, bom,
o que eu faço, assim, quando eu comecei em 2019, assim, há um tempo atrás eu acompanhei um grande especialista em lançamento. E ele se tornou um grande especialista em conteúdo. Ele publicava muito conteúdo. E o que ele fazia? Ele tinha um conteúdo denso, raiz, tipo de 1 hora. E aí ele chamava os conteúdos pequenininhos, do vídeo de 1 hora, ele tirava, sei lá, uns 100 vídeos, sei lá, tirava, sei lá, muito vídeo, de 1 minuto, 2 minutos e meio e tal. Então, o que ele fazia? Desse conteúdo grande, ele tirava um conteúdo pequeno e publicava. E depois, as pessoas, de certa forma, acabavam encontrando o conteúdo mais denso e assim, assim ele fazia o lance dele lá. Né? Aí, o que eu fiz? Né? Quando no começo de 2019, eu publiquei um texto sobre storytelling, né? Que é sobre as regras da Pixar, tá? Storytelling. Assim, e aí, o texto, quando eu publiquei, assim, tipo, ele não tinha alcance, não gerava alcance nenhum. Aí o que eu fiz? Depois que eu publiquei esse texto, eu peguei, dividi o artigo em subtítulos, sim, de maneira interessante, né? E aí, o que eu fazia? Eu publicava esses fragmentos do artigo, só que levando desse subtítulo, pode ser um subtítulo ou uma ideia que está dentro do artigo, qualquer coisa. Eu publicava levando direto para o artigo completo. E aí, assim, das visualizações que tinha, elas iam aumentando. Por quê? Porque o post, ele sempre vai ter mais visualizações do que um artigo. Então, mas só que isso, você tem que, assim, o ego, assim, ego zero. O seu ego zero. Tipo, não importa se o post vai ter uma curtida, se vai ter 2, se vai ter 1000, não importa quanto vai ter. O que importa é que ele vai levar pessoas para o seu artigo. Ele vai gerar tráfego para o seu artigo. Então, você alimenta o seu artigo com os posts. Então, tinha gente que pegava, entrava no post, ele já clicava no link e ia para o artigo. E ele nem ia ele nem curtia o post, nem fazia nada com o post. Mas só que o post gerava... Então, ele alcançava bastante gente. Aí, o que eu fiz? Aí, o primeiro deu certo. O segundo deu certo. O terceiro deu certo. E aí, foi aí que começou. Aí, assim, os editores do LinkedIn começaram a escolher os posts, e aí eles davam destaque para o post, e o post dava destaque para o artigo. Então, dava um boost, né? Os editores do LinkedIn davam um boost no post, e o post levava para o artigo, e dava um boost no artigo. Então, eu já cheguei a ter artigo que tiveram 2 posts escolhidos pelos editores do LinkedIn. Eu cheguei a ter o artigo já ser escolhido direto. Então, e acontecia isso comigo, né? Quando o artigo já era escolhido direto, eu perdia toda a motivação de fazer esse trabalho, e aí eu acabava não fazendo. Aí eu ia para outro. Então, aí o que eu fazia? Então, isso alimentava os artigos. Como eu fazia de um artigo, eu fazia o post direto 7 dias na semana, então eu mantinha, era uma forma de eu manter o perfil assim, acelerado, né, e sempre crescendo, e pessoas novas chegando. Então, o relacionamento, né, eu conseguia manter essa forma. Então, isso foi uma coisa que fez a diferença, porque um dos critérios que eles escolhem... eu vou falar para vocês, tá? Ser top voice nunca foi um fim, tá? Foi uma coisa assim que eu nunca almejei, apesar de eu saber. Não era o seu objetivo, né? Quando você voltou. Não era. Quando você não começou, era o objetivo. Não, o objetivo era ter uma linha editorial, era conseguir alguns trabalhos, né? Então, o objetivo era criar minha marca. Esse sempre foi o objetivo. Mas aí
aconteceu, né, de ter essas escolhas dos editores, né, de ter esse relacionamento com os editores. Acabei criando um relacionamento com os editores, né, e isso levou, né, ao título de Top Voice. Então, mas eu merecido. Faça isso, mas assim, tipo, isso não é uma forma, não é a fórmula Top Voice, tá? Faça isso mesmo. Conteúdo top. Isso. Assim, a minha ideia, mesmo com os fragmentos dos textos, era sempre ser útil. Ser útil para quem está lendo. Ser útil para o meu leitor, para a pessoa que lê o conteúdo que eu publico, né? Então, a ideia é você sempre ser útil para pessoas. Né? Então, com isso, pô, assim, você tem um artigo legal. Assim, já vi muito artigo legal que, assim, li muitos artigos muito bons que a pessoa publica e ele acaba morrendo ali. E essa é uma forma de você publicar seu artigo e ele não morrer ali. Né? Você publicar seu artigo, porque o alcance dos artigos é um alcance cada vez menor. Uhum. E você manter o seu perfil movimentado, você manter relacionamento com pessoas, né? Relacionamento através do seu conteúdo com as pessoas. Então, tudo é sobre pessoas. No final das contas, o que me levou a ser Top Voice foi o meu relacionamento com as pessoas. Mas eu te falo, essa não é a fórmula Top Voice, tá? Eu não recomendo isso. É o que o Luciano falou. O Luciano falou, é o que o Luciano falou, é super verdade. Não existe fórmula. Você se tornou Top Voice porque de uma ação que você fez dentro da página, teve uma consequência incrível, que é o seu reconhecimento. Então, se hoje, quem está aqui na live, o seu principal objetivo for ser um Top Voice, você tem que botar na cabeça que para você ser Top Voice, é o que o Luciano falou, você tem que compartilhar conteúdo top. Não adianta ser mais do mesmo, não adianta ser cópia, né, que anda acontecendo muito dentro da rede, a tal das cópias. Não é isso. É conteúdo autêntico. Plagiaram outra das minhas... Porque tem algumas pessoas que eu sou fã, assim, de carteirinha, né? E a Lilian Sanches, que é uma que seguidamente é plagiada, ela foi lá, buscou um baita de um dinossauro bonito e fez um texto bonito. O cara que é, segundo o LinkedIn dele, gerente de contas do Itaú, foi lá, copiou integral, não colocou nada de referências a Lilian. Eu, como sou parceiro, sou amigo, sou colega, eu gentilmente, no meu estilo educado, fui lá e comentei no post dele. Gostei da postagem da Lilian Sanches. Senti falta, foi da referência do nome dela como autora. Sabe que eu sou gentil e educado, né? Alexandra, considerações finais, por favor. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma live, depois, obviamente, da estreia, que foi bombástica, a estreia com o Luciano Steffen aqui na segunda passada, ter o Rodinei nessa segunda-feira aqui de bate-papo foi incrível, não poderia ter sido melhor. Muito obrigada, Rodinei, de verdade mesmo. Você é uma pessoa incrível. Eu já te falei várias vezes, já relaciona nos seus artigos, já falei quanto você é um cara incrível. Né? É merecido o Top Voice que você recebeu, mas não é só por isso. É pelos seus textos que, cara, na boa, toda vez que você publica alguma coisa, eu faço questão de ir por um canto em silêncio e consumir o teu conteúdo. De verdade mesmo, eu não estou mentindo, não estou puxando saco, que é real. Tem conteúdos que eu faço questão de tirar um tempo e ler, sabe? Luciano é um, você é outro. Sabe? Então, são pessoas que realmente a gente sente que gostam de escrever, que gostam de compartilhar e, mais do que isso, trabalham perfeitamente a lei da reciprocidade, que é uma bandeira que eu defendo muito, que é compartilhar, que é entregar, que é oferecer, que é dar sem receber nada em troca. Mas a gente sempre recebe, né, que são os elogios das pessoas e a transformação das pessoas. Então, cara, muito obrigada mesmo. Eu não tenho mais palavras, eu fiquei boba, anotei um monte de dicas, de verdade. Vou, inclusive, seguir essa sua dica de fragmentos, que eu não fazia, e é interessante para manter os meus artigos vivos. Não é nem por uma questão de visibilidade, não, é para poder manter a galera nova que vem chegando no perfil. Isso é muito interessante. Isso mesmo. Então, muito obrigada, de verdade mesmo, viu? Lu, arrasou nesse entrevistado de hoje. Eu tô me sentindo assim, Marília Gabriela, Jô Soares, tá assim, gato, na boa.
Você que está sentado confortavelmente na poltrona, conhece a Alessandra Frazão, é uma amiga que eu fiz aqui no LinkedIn no dia 3 de março, quando ela foi visitar a primeira vez o meu canal lá no YouTube. De lá para cá, nós estreitamos relacionamentos, nós começamos a confidenciar e criar coisas juntos. Nós fazemos o Capacitação Solidária. Esse mês vai ser no dia 26, vai ser no domingo. É gratuito, é um trabalho que ajuda todos vocês que precisam de recolocação. Então, te liga! O Sala de RH, toda segunda às 21 horas, é aqui no LinkedIn. E aí